Fala galera! Hoje a nossa aula é sobre a Grécia Antiga, assunto que é extremamente importante, pois é uma das bases da cultura ocidental. Como é um assunto extenso, eu vou colocar nos comentários exatamente onde estão os principais tópicos. Assim você pode ver exatamente a parte que precisa, porém é óbvio que eu recomendo ver a aula toda. E vai ter uma outra aula só para falar da cultura grega, então já deixa aquele like, porque isso ajuda muito a continuidade do canal. E vamos lá. Mas onde fica a Grécia? Ela fica na Europa e chamamos a região de Península Balcânica. Eu sempre gosto de falar que a Grécia não é um povo, e sim um local onde se desenvolveu uma cultura comum, como língua, visão de mundo e sistema mitológico. Os dois primeiros locais a se destacarem na Grécia foram a ilha de Creta e a cidade de Micenas. A ilha de Creta foi uma das primeiras regiões da Grécia a serem ocupadas a 3000 a.C. E o destaque da ilha foi justamente o comércio. Por estar em uma região privilegiada, os cretenses mantiveram o comércio com os egípcios. Tanto é que chegaram a criar uma escrita parecida com a hieroglífica, mas que até hoje é difícil de se traduzir. O comércio cresceu tanto que os cretenses chegaram a disputar o Mediterrâneo com os fenícios. Tem até um vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar aqui nos cards e na descrição. Eles chegaram a fundar uma talassocracia, que é quando um povo exerce uma forte influência no mar. E um dos símbolos do crescimento da ilha foi justamente o grandioso Palácio de Knossos e seu lendário rei Minos. Por isso a sociedade pode ser chamada também de minoica. É nesse contexto que surge o mito do Minotauro, por exemplo. Não se sabe ao certo como se deu o fim da sociedade cretense. Muitas pesquisas apontam sucessivos ataques de povos como jônios, eólios, dórios à região. Outra sociedade importante foi a civilização micênica, que ficava localizada na península do Peloponeso, na região continental. Eles seriam formados a partir de uma segunda onda de ocupação, formada pelos aqueus, que era um povo guerreiro, dominando uma grande parcela da população que já habitava aquela região. A grande cidade formada foi Micenas, inclusive dominando Creta. Como eu falei antes, o mito do Minotauro e do Labirinto fala do encontro de povos e de culturas representadas pelo herói Teseu, que era um homem da região continental que matou o Minotauro, ser metade touro e metade homem, que era de Knossos, e conseguiu escapar do labirinto usando um novelo de lã. Assim, esse mito grego explica o contato dos povos do continente e do mundo cretense. Os micênicos também não resistiram às várias ondas de invasões da região balcânica, principalmente de povos chamados eólios, e acabaram sendo dominados. É aí que se inicia o período pré-homérico, que começa justamente com a queda dos micênicos e com as sucessivas ocupações de povos arianos, como jônios, aqueus, eólios e dórios, que se fixam na região e também são considerados povos formadores da Grécia. São os descendentes desses povos que irão mais tarde dar origem às cidades-estados. Com as invasões, os povos que já estavam fixados ali acabaram fazendo a diáspora, que é uma saída forçada, e foram para outras regiões do Mediterrâneo. A primeira diáspora grega ocorreu em direção às ilhas do Mar Egeu, e a segunda foi a ocupação da região da Ásia Menor, que eu já vou falar daqui a pouco para vocês. Outra característica é a formação dos gêneros, onde os povos fugidos dessas invasões formaram no interior do território grego uma sociedade familiar comandada pelo homem mais velho e com uma produção de alimentos comunitária. Com o grande domínio dório, que era um povo guerreiro, e começou a submeter os outros povos ao seu domínio, mais tarde inclusive os dórios vão dar origem aos espartanos, aqueus, eólios e jônios fizeram a segunda diáspora e buscaram refúgio na região asiática chamada Ásia Menor, que atualmente é a região da Turquia, onde eles vão entrar em choque com vários povos, incluindo os troianos. Esse período é chamado de Homérico, pois as principais fontes de estudo são as obras atribuídas a Homero, Ilíada e Odisseia. A primeira vai narrar a Guerra de Troia, como os gregos venceram os troianos e com o famoso cavalo de Troia, que obviamente não aconteceu na Guerra Real. E a segunda vai contar a história de um dos heróis da guerra, o Ulisses, quando ele volta para a Grécia. Com o passar do tempo, os gênios foram crescendo
e perdendo a característica familiar, surgindo uma elite com o controle das melhores terras e guerreiros. A hierarquização da sociedade e a integração com aqueus jônios, eólios e dórios deram origem ao período arcaico, com a formação das cidades-estados ou polis. Aqui, galera, é importante entender o significado de cidade-estado. Elas surgem da hierarquização da sociedade com governos próprios. Então podemos definir que as cidades-estados gregas são centros políticos e administrativos independentes, ou seja, cada cidade tinha o seu próprio governo e tomava decisões independentes uma das outras, porém elas tinham uma cultura comum, uma visão de mundo comum. Outro aspecto importante era que na maioria das cidades-estados gregas existia a ágora, que era um local em que os cidadãos, pessoas que poderiam participar da política, discutiam ideias para a cidade. Duas cidades-estados se destacam, Atenas e Esparta. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto mais de Esparta. Tem até o Daltinho espartano aqui, ó. Mas a gente vai começar por Atenas, que é uma das cidades localizadas na região da Ática. Por sua localização litorânea, o comércio é um dos grandes destaques dessa cidade. A agricultura, como em grande parte do mundo antigo, também se faz presente. Aqueles que controlavam as melhores terras, eles eram chamados de eupátridas, e os pequenos proprietários eram chamados de georgóis. Existiam também os metecos, que eram estrangeiros que participavam da polis, principalmente do comércio. A escravidão também se fez presente em Atenas. As principais fontes eram escravos de guerra, gregos endividados ou comprados de outros povos. Alguns historiadores afirmam que metade da população ateniense era composta por escravos. A mulher também merece uma atenção quando falamos de Atenas. A sociedade era fortemente patriarcal. Logo, a mulher tinha muita restrição na participação da sociedade. Na prática, nenhuma atribuição na vida política ou na vida pública. Podemos até considerar que eram escravas domésticas, já que suas vidas eram totalmente voltadas para os afazeres domésticos. Já o homem, ele tinha como principal virtude a participação política. Por isso a educação, ela era voltada à formação de cidadãos. Falar bem era uma das principais virtudes de um ateniense. Nesse contexto, surgem os sofistas, que eram aqueles que dominavam a arte do convencimento e eram muito valorizados em Atenas. Mas foi no período clássico que Atenas deixou uma das suas maiores contribuições para o mundo ocidental, a democracia. Inicialmente vigorava uma monarquia, depois Atenas passou a ser uma oligarquia comandada pelos eupátridas. O problema é que vários grupos sociais também queriam participação política, como era o caso dos comerciantes ricos, que eram chamados de demiurgos. Para tentar apaziguar as disputas entre os grupos, alguns legisladores criaram leis com o intuito de reformarem a política ateniense. Foi o caso de Drácon, que criou o primeiro código de leis escrito em Atenas, já que antes a lei acabava sendo oral. Solon foi outro legislador importante que efetuou uma reforma mais profunda, instituindo a participação política pela renda, o voto censitário, o que possibilitou a participação de demiurgos, e para apaziguar as agitações populares contra as leis draconianas, que eram consideradas muito duras, ele aboliu a escravidão por dívida. Depois das reformas de Solon, veio o período das tiranias, que eram governos apoiados pela população no contexto das lutas contra os eupátridas. O mais famoso foi Psistrato, que realizou profundas reformas agrárias. Depois das tiranias é que se forma a democracia em Atenas, graças às reformas de Clístenes, um legislador que instituiu que a participação política seria de homens nascidos de pai e mãe ateniense, maiores de idade, livres, que seriam considerados cidadãos. Fiquem bem ligados aqui, pois todo cidadão poderia participar do governo da polis em Atenas. E quem é cidadão? Homem maior de idade, nascido de pai e mãe ateniense, livre. Eles eram residentes nos demos, a divisão administrativa de Atenas. Podemos imaginar que eram tipo bairros da cidade. É daí que vem o nome democracia. Não existindo diferenciação econômica,
daqueles que poderiam participar das discussões da ágora ou cargos públicos. Apesar de que na prática a maior parte daqueles que participavam da democracia ateniense eram pessoas ricas, já que muitas vezes homens pobres não tinham esse tempo de participar. E aqui, galera, é importante entender que mulheres, estrangeiros e escravos estavam fora da democracia. Só 10% da população participava das decisões. Também é interessante notar mecanismos de proteção à democracia, como o ostracismo, que bania por anos pessoas consideradas uma ameaça a esse sistema. Vamos falar agora de Esparta. Pensou em Esparta, tem que pensar em sociedade militarizada, em guerra, já que eles eram descendentes dos dórios. Junto com os espartanos, na região da península do Peloponeso, viviam os peretos, que se relacionavam comercialmente com os espartanos. E também os ilotas, que eram originários das conquistas de guerras e trabalhavam como servos do Estado espartano na agricultura. Em relação às mulheres, se comparado com Atenas, as mulheres tinham um relativo valor em Esparta. Não eram apenas confinadas ao espaço doméstico, participavam de treinamentos e exercícios militares e, em algumas situações, participavam de cargos administrativos na polis. A educação era voltada para ter os melhores guerreiros e as crianças recebiam treinamento militar desde muito cedo. Eu tenho um vídeo aqui no canal especificamente sobre isso. Foi meu segundo vídeo lançado por aqui. Vou deixar nos cards e na descrição. Vale muito a pena conferir. A educação ela era tão voltada ao combate que uma das características dos espartanos era falar pouco, falar frases curtas. Essa característica foi chamada de laconismo. Percebem que é bem diferente dos atenienses. Politicamente, Esparta pode ser considerado um governo aristocrático. Ou seja, os melhores guerreiros, eles eram valorizados, em especial os mais velhos. Por isso, Esparta também pode ser chamada de gerontocracia, governo de idosos. Existia um conselho popular chamado de Ápela, formado por homens que eram maiores de idade, que no caso de Esparta era 30 anos. Esse conselho era de discussão de leis e outras coisas relacionadas à cidade. Tinha a Gerúsia, que era um conselho de anciãos, e os éforos, que eram eleitos anualmente e tinham o poder de decisão nos assuntos mais importantes em Esparta. Existiam também dois reis. Um era chefe dos guerreiros, o mais famoso Leônidas, e o outro era mais ligado a assuntos religiosos e administrativos. No período clássico, temos também as guerras envolvendo as cidades-estados gregas. A primeira grande é chamada de Guerras Médicas, que vai ser a guerra contra os persas. Esse império se expandiu muito e queria absorver os gregos como uma satrapia. Se não sabe o que é uma satrapia, fica tranquilo. Tem uma aula sobre persa aqui no canal, vou deixar o link nos cards e na descrição para vocês. Inicialmente, Esparta se levanta contra os persas. Tem um filme bem famoso sobre isso, 300. Já assistiu? Comenta aqui embaixo. E depois os gregos acabaram se unindo e derrotando os persas. Depois da guerra, Atenas sai fortalecida e cria a Liga de Delos, uma confederação militar para evitar uma nova tentativa de dominação de outros povos sobre a Grécia. As cidades confederadas, a Confederação de Delos, iria enviar recursos e Atenas iria administrar esses recursos. O problema é que Atenas foi bem safadinha, usando os recursos em benefício próprio e experimentando um crescimento extraordinário. Nesse período destaca-se Péricles, um importante legislador que coordenou o crescimento e o embelezamento da cidade. As outras cidades-estados, percebendo esse crescimento de Atenas e com medo que isso pudesse tornar uma dominação sobre as regiões da Grécia, formaram uma nova liga militar liderada por Esparta, a Liga do Peloponeso. Com a rivalidade crescente entre as duas organizações, ocorreu a Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra entre gregos e que durou 30 anos. E foi vencida por Esparta. Porém, o mundo grego acabou se enfraquecendo muito, abrindo caminho para a dominação macedônica e iniciando o período helenístico. Os macedônicos viviam bem próximos e até integrados com os gregos. Essa dominação foi a última fase da história grega antes da dominação romana. O Império Macedônico foi gigantesco, dominando as cidades-estados gregas e todo o Império Persa. Uma das características foi a fusão
da cultura grega com a cultura oriental, já que os macedônicos eram grandes admiradores da cultura grega. Alexandre o Grande, um dos grandes imperadores macedônicos, tinha sido aluno inclusive de Aristóteles, tamanha era essa admiração. Esse período foi chamado de helenístico e foi extremamente importante para a preservação da cultura grega e para o legado que os gregos deixaram para o mundo ocidental. Galera, é isso! Não esquece de comentar o que achou, isso é muito importante aqui para o canal continuar crescendo. Deixa aquele like e vai ter uma aula específica sobre cultura grega no próximo vídeo. Me sigam nas redes sociais, espero vocês também na próxima aula. Valeu, galera!